Saia do veículo, agora. A voz do policial Jake Sullivan cortou o ar da manhã como uma lâmina, sua mão pairando perigosamente perto de sua arma. O elegante Mercedes-Benz preto brilhava sob o sol de Riverside Heights, o bairro mais exclusivo da cidade, onde as casas custavam a partir de $2 milhões. Sullivan esperou por esse momento durante toda a manhã, mais um deles dirigindo por um território onde claramente não pertenciam. A porta do carro se abriu com precisão mecânica, e o sorriso predatório de Sullivan se ampliou. Essa prisão tornaria seu mês perfeito. Traficante de drogas, veículo roubado, talvez ambos. As unidades de reforço que ele chamou já estavam se posicionando como caçadores cercando uma presa ferida. 3 viaturas, 6 policiais, tudo por causa de um homem negro suspeito em um carro caro. Sullivan adorava o drama. Mas Anthony Williams se comportou de maneira diferente do que Sullivan esperava. Sem nervosismo, sem postura agressiva, sem explicações em pânico. Em vez disso, ele saiu do carro com a postura de alguém acostumado a comandar, ombros retos, olhos alertas, mas calmos. 25 anos de disciplina militar ensinaram a Anthony que manter a compostura sob pressão muitas vezes significava a diferença entre a vida e a morte. A confiança de Sullivan vacilou por um momento quando ele percebeu algo incomum no suspeito. A maneira como Anthony ficou em posição de sentido, a precisão com que colocou as mãos visíveis no veículo, o respeitoso sim, senhor que carregava um tom de autoridade que Sullivan não conseguia identificar. Algo parecia diferente, mas o preconceito de Sullivan já havia escrito o roteiro para esse encontro. O que Sullivan não sabia era que Anthony tinha acabado de sair de uma reunião confidencial no Pentágono, onde passou a manhã revisando as alocações orçamentárias para programas de cooperação entre a Polícia Militar e Civil. Os mesmos programas que financiavam o departamento de Sullivan com dinheiro federal. A ironia teria sido deliciosa se não fosse tão trágica. A mente de Anthony já estava trabalhando estrategicamente, catalogando números de crachás, anotando as posições dos policiais de reforço, registrando mentalmente todas as violações do protocolo que estava testemunhando. Seu telefone estava no bolso do paletó, ainda quente das ligações criptografadas que ele havia recebido de funcionários do Departamento de Defesa menos de uma hora atrás. O Mercedes tinha sido um presente que ele deu a si mesmo após sua promoção a coronel, comprado com bônus de mobilização economizados ao longo de 3 missões de combate. Todos os pagamentos documentados, cada centavo legítimo. Mas para Sullivan, representava algo completamente diferente. A prova de que a ordem natural havia sido perturbada, que alguém estava se colocando acima de sua posição. De quem é este carro? Exigiu Sullivan, seu tom já insinuando roubo antes que Anthony pudesse responder. A pergunta pairou no ar como uma acusação, carregada de suposições que nada tinham a ver com evidências e tudo a ver com a cor da pele de Anthony. A mente tática de Anthony já estava 3 passos à frente, calculando não apenas como sobreviver a esse encontro, mas como garantir que isso nunca acontecesse com mais ninguém. Porque o que Sullivan estava prestes a descobrir abalaria os alicerces da aplicação da lei americana. Se você está se sentindo atraído por esse drama que se desenrola, certifique-se de se inscrever, porque o que acontecerá a seguir redefinirá tudo o que você pensa saber sobre justiça e consequências. Os policiais de reforço trocaram olhares enquanto observavam as respostas anormalmente calmas de Anthony às perguntas cada vez mais agressivas de Sullivan. Eles já tinham visto muitas abordagens de trânsito, mas havia algo diferente nessa. Algo na maneira como Anthony se comportava sugeria que eles estavam prestes a se envolver em algo muito maior do que uma revista de veículo de rotina. É meu veículo, policial. Os documentos de registro e seguro estão no porta-luvas. A resposta de Anthony tinha o tom comedido de alguém que havia informado generais 4 estrelas, mas Sullivan ouviu apenas desafio. O queixo do policial se contraiu enquanto ele processava a audácia dessa resposta. Sem gagueira, sem medo, apenas profissionalismo calmo que parecia um insulto pessoal. Sullivan havia parado dezenas de motoristas negros em carros caros no ano anterior. Normalmente, eles desmoronavam sob seu interrogatório agressivo, fornecendo exatamente a energia nervosa de que ele precisava para justificar revistas, apreensões e prisões. A compostura de Anthony era irritante. Isso atrapalhava todo o plano de Sullivan, a guerra psicológica que ele havia aperfeiçoado para quebrar os suspeitos antes que eles pudessem pensar claramente sobre seus direitos. Como exatamente alguém como você pode comprar um carro de $70 mil? A pergunta estava repleta de insinuações, cada palavra cuidadosamente escolhida para humilhar. Sullivan havia aprendido essa técnica com policiais mais velhos, que lhe ensinaram que o verdadeiro poder do distintivo vinha de fazer as pessoas se sentirem pequenas, vulneráveis e sem valor. Primeiro,
Destrua a dignidade delas, e tudo mais virá por consequência. Anthony reconheceu a armadilha imediatamente. Qualquer resposta seria errada na mente de Sullivan. Se alegasse renda legítima, seria acusado de mentir. Se mencionasse o serviço militar, Sullivan presumiria que ele estava se passando por militar. Ficar em silêncio seria interpretado como culpa. Então, Anthony escolheu um caminho totalmente diferente. A verdade, dita com a autoridade de alguém acostumado a ser acreditado. Sou um oficial militar na ativa. O veículo foi comprado com a remuneração militar legítima de mais de 25 anos de serviço. A voz de Anthony trazia um tom que fez os policiais que acompanhavam Sullivan trocarem olhares incertos. Havia algo na maneira como ele falava que sugeria consequências além dos cálculos habituais deles. Mas Sullivan estava intoxicado demais pelo próprio poder para reconhecer os sinais de alerta. Ele construíra sua carreira visando pessoas que supunha incapazes de revidar, motoristas da classe trabalhadora que não podiam pagar advogados, imigrantes com medo de deportação, qualquer pessoa cuja vulnerabilidade ele pudesse explorar sem enfrentar consequências significativas. Seu departamento protegia por meio de acordos sindicais e cláusulas de imunidade qualificada que tornavam praticamente impossível processar violações dos direitos civis. Militar, hein? O sorriso malicioso de Sullivan se ampliou com satisfação cruel. Deixe-me adivinhar, você vai me dizer que é algum tipo de herói de guerra. Talvez alegue que tem medalhas e fitas escondidas em algum lugar. Ele gesticulou com desdém em direção ao Mercedes. Afaste-se do veículo. Estou realizando uma busca por substâncias ilegais. Anthony obedeceu com precisão militar, seus movimentos controlados e deliberados. Mas sua mente já estava trabalhando em vários níveis, analisando as violações constitucionais óbvias de Sullivan enquanto calculava as implicações mais amplas. Isso não era apenas assédio pessoal, representava uma falha sistemática de treinamento, supervisão e responsabilidade que Anthony passou anos tentando resolver por meio do desenvolvimento de políticas. A busca começou com Sullivan vasculhando o porta-luvas de Anthony como um predador à caça de sua presa. Cartões de identificação militar, passes de estacionamento do Pentágono, crachás de acesso a instalações confidenciais, todos descartados como falsificações elaboradas. Sullivan se convenceu de que criminosos sofisticados usavam adereços militares para evitar suspeitas, sem nunca considerar que um oficial militar de verdade poderia dirigir por Riverside Heights a negócios legítimos. O telefone de Anthony vibrou com uma mensagem criptografada de seu contato no Pentágono sobre a reunião orçamentária da tarde. 50 milhões de dólares em decisões de financiamento federal aguardavam sua opinião, incluindo alocações para programas de treinamento da polícia local. A ironia teria sido divertida se as violações de Sullivan não fossem tão sistemáticas e deliberadas. O que é isso? Sullivan tirou a coleção de moedas militares de Anthony, cada peça representando missões, condecorações e irmandade conquistadas com sangue e sacrifício no Iraque e no Afeganistão. Para Sullivan, elas pareciam adereços comprados online para apoiar um engano elaborado. Anthony observou Sullivan manusear símbolos sagrados do serviço militar com o desrespeito casual de alguém que nunca arriscou nada por ninguém. Cada moeda representava companheiros mortos, missões bem-sucedidas e momentos em que a liderança de Anthony significou a diferença entre seus soldados voltarem para casa vivos ou em caixões cobertos pela bandeira. Os policiais de apoio ficavam cada vez mais desconfortáveis ao ver o comportamento de Sullivan escalar além dos procedimentos normais de parada de trânsito. O protocolo exigia suspeita razoável para revistas de veículos, mas Sullivan estava agindo puramente com base em preconceito racial e pessoal. Suas câmeras corporais estavam gravando tudo, criando um registro permanente de violações que logo se tornariam evidências de maneiras que nenhum deles poderia imaginar. Mas o maior erro de Sullivan ainda estava por vir, e Anthony sabia exatamente como garantir que cada momento desse encontro servisse um propósito muito além da vingança pessoal. Enquanto Sullivan continuava sua revista ilegal com frustração crescente por não encontrar nada incriminatório, a mente de Anthony mudou para o modo de planejamento de combate. Anos de operações estratégicas lhe ensinaram que as vitórias mais devastadoras não vinham da retaliação imediata, mas da paciência, preparação e execução precisa quando o inimigo se comprometia completamente com sua posição vulnerável. Anthony catalogou mentalmente todas as violações constitucionais à medida que o comportamento de Sullivan se intensificava além de qualquer justificativa razoável. Detenção ilegal, busca sem mandado, discriminação racial, destruição de propriedade pessoal. Cada ofensa estava sendo meticulosamente documentada pelas câmeras corporais que Sullivan parecia ter esquecido que estavam gravando seu desempenho, que acabaria com sua carreira.
Mas a verdadeira preparação de Anthony estava acontecendo em um nível que Sullivan não conseguia compreender. Enquanto Sullivan revistava seu veículo, Anthony calculava as implicações mais amplas através das lentes de sua posição no Pentágono. Ele supervisionava o financiamento federal para programas de treinamento policial em 37 estados, incluindo o departamento de Sullivan, que recebia 2,3 milhões anualmente para equipamentos e desenvolvimento profissional. O departamento de Sullivan tinha certificado a conformidade com os requisitos federais de treinamento para reconhecimento de preconceitos, policiamento constitucional e técnicas de desaceleração. Eles assinaram documentos sob pena de perjúrio, alegando que seus policiais concluíram cursos obrigatórios que teriam evitado exatamente esse tipo de incidente. Anthony sabia disso porque ele mesmo havia projetado muitos desses protocolos de treinamento. Vire-se e coloque as mãos no veículo, ordenou Sullivan, sua voz rachando com uma autoridade que ele na verdade não possuía. Estou realizando uma revista completa em busca de armas e contrabando. Os policiais de reforço se moveram desconfortavelmente, reconhecendo que Sullivan havia cruzado uma linha que nem mesmo seu departamento corrupto poderia defender facilmente. Anthony obedeceu com precisão militar, mas sua mente já estava 3 passos à frente. Seu telefone continha contatos criptografados que poderiam acionar respostas do Pentágono em questão de minutos. Funcionários do Departamento de Defesa, representantes do Congresso, oficiais jurídicos militares e autoridades federais de supervisão, todos aguardavam sua opinião sobre alocações orçamentárias que poderiam reformular a aplicação da lei americana. As mãos de Sullivan vasculharam rudemente os bolsos do paletó de Anthony, sua revista se tornando cada vez mais agressiva à medida que não encontrava nada que justificasse suas ações. Identificação militar, cartões de acesso ao Pentágono, crachás de instalações confidenciais, todos descartados como falsificações elaboradas. Sullivan se convenceu de que criminosos sofisticados investiam em adereços realistas para evitar a detecção. O telefone de Anthony vibrou com outra mensagem criptografada de seu contato no Pentágono. A reunião da Comissão de Orçamento da tarde solicitava suas recomendações para o financiamento da cooperação policial no próximo ano fiscal. Os departamentos sob investigação federal perdiam automaticamente a elegibilidade para programas avançados, compras de equipamentos e parcerias de treinamento que valiam milhões em receita anual. Sullivan encontrou a carteira de Anthony e começou a contar o dinheiro com suspeita óbvia. $400 em notas pequenas. É muito dinheiro para alguém que afirma ter um emprego legítimo. Ele acenou com as notas como se fossem evidência de atividade criminosa, aparentemente sem saber que a diária de Anthony para as reuniões no Pentágono excedia o salário semanal de Sullivan. Os policiais de reforço trocaram olhares cada vez mais preocupados enquanto observavam o comportamento de Sullivan sair do controle de forma injustificável. Suas câmeras corporais estavam criando um registro permanente de violações que logo se tornariam evidências federais de maneiras que nenhum deles poderia imaginar. Anthony permaneceu calmo e cooperativo, mas sua mente estratégica já estava redigindo o relatório abrangente que ele apresentaria à liderança do Pentágono em poucas horas. O financiamento federal seria suspenso enquanto a investigação estivesse em andamento. Os programas de cooperação militar seriam encerrados imediatamente. Mas a consequência mais devastadora ainda estava oculta da percepção de Sullivan. O erro final de Sullivan se aproximava rapidamente, e Anthony estava em posição perfeita para garantir que cada momento dessa humilhação servisse um propósito muito além da justiça pessoal. Preciso pegar uma coisa no meu carro, disse Anthony com uma autoridade tranquila que fez Sullivan parar no meio da busca. Havia algo em seu tom de voz que penetrou até mesmo na arrogância de Sullivan, a voz de alguém acostumado a ser obedecido sem questionamentos. Mas o orgulho de Sullivan o havia colocado em uma situação sem saída. Você não vai pegar nada até que eu termine esta busca, retrucou Sullivan, sua agressividade mascarando a crescente incerteza que sentia. Os policiais de reforço observavam nervosos enquanto Anthony se dirigia ao seu Mercedes com o passo decidido de alguém que havia tomado uma decisão que mudaria tudo. Anthony abriu a porta traseira e tirou uma bolsa de roupas que havia ficado intacta e intocada durante toda a busca caótica de Sullivan. O zíper se abriu com precisão mecânica, revelando que o preconceito de Sullivan o impediu de imaginar que pudesse existir. Uniforme militar completo. Impecável, passado a ferro, adornado com fitas que contavam a história de 25 anos defendendo a Constituição que Sullivan violava sistematicamente. Estrela de bronze, coração púrpura, distintivo de ação em combate, medalha de serviço meritório. Cada condecoração representava sacrifício, honra e serviço que Sullivan nunca compreendeu. Mas foi a insígnia de patente que fez os policiais de reforço recuarem, reconhecendo seu erro catastrófico. Águias de prata brilhavam nos ombros,
marcando Anthony como coronel do Exército dos Estados Unidos. O uniforme que Sullivan supunha ser roubado, falso, comprado em alguma loja de excedentes militares, na verdade valia mais em autoridade do que toda a carreira de Sullivan. Anthony vestiu o casaco com precisão militar, cada movimento deliberado e imponente. A transformação foi imediata e inegável. O civil cooperativo que era assediado pela polícia local tinha desaparecido. Em seu lugar estava um coronel do Exército dos Estados Unidos com a postura de alguém que comandará milhares de soldados em zonas de combate em todo o mundo. O rosto de Sullivan empalideceu quando as implicações o atingiram como um tsunami de consequências que acabariam com sua carreira. Não se tratava de um traficante de drogas com credenciais falsas. Era um oficial militar de verdade, um funcionário do Pentágono, alguém com conexões que poderiam destruir não apenas a carreira de Sullivan, mas potencialmente todo o seu departamento. Oficial Sullivan. A voz de Anthony transmitia a autoridade de alguém que havia informado generais e congressistas: o senhor acaba de cometer várias violações federais contra um oficial militar dos Estados Unidos. Cada momento deste encontro foi gravado, documentado e será encaminhado às autoridades militares e civis para uma análise abrangente. Os oficiais de apoio começaram a se afastar de Sullivan como se ele fosse radioativo. Suas câmeras corporais haviam capturado tudo: o perfil racial, a busca ilegal, as violações constitucionais, o desrespeito demonstrado a um veterano militar condecorado. Os advogados do sindicato não podiam defender evidências claras em vídeo de má conduta sistemática contra um funcionário do Pentágono. Anthony pegou seu telefone com movimentos que sugeriam consequências além da imaginação de Sullivan. Aqui é o coronel Anthony Williams. Identificação do Pentágono 7749 Delta. Estou sendo ilegalmente detido pelas autoridades civis. Solicito notificação imediata ao comando da base, às autoridades jurídicas militares e às autoridades federais de supervisão. Sullivan assistiu horrorizado enquanto Anthony fazia as ligações que acabariam com tudo que ele havia construído ao longo de sua carreira de 15 anos. Cada contato representava um nível de autoridade que Sullivan nunca havia encontrado. Funcionários do Departamento de Defesa, contatos no Congresso, investigadores federais que poderiam desencadear respostas que os departamentos de polícia locais não sobreviveriam. Mas a revelação mais devastadora de Anthony ainda estava por vir. Oficial Sullivan: eu supervisiono $50 milhões em financiamento federal anual para programas de cooperação entre a Polícia Militar e Civil. Seu departamento recebe 2,3 milhões desse financiamento anualmente. A partir deste momento, estou recomendando a suspensão imediata de todas as parcerias federais enquanto se aguarda a investigação de falhas sistêmicas no treinamento. As palavras atingiram Sullivan como golpes físicos. A suspensão do financiamento federal significava cancelamento de equipamentos, eliminação de programas de treinamento, dissolução de unidades especializadas e possíveis demissões afetando dezenas de policiais. Seus colegas saberiam exatamente quem era o responsável por sua devastação financeira. Se você está surpreso com como um momento de preconceito pode destruir toda uma carreira, certifique-se de se inscrever, porque as consequências da revelação de Anthony estão prestes a remodelar tudo o que você pensava saber sobre justiça e responsabilidade. O telefone de Anthony vibrou com respostas imediatas de seus contatos no Pentágono. Os advogados militares já estavam a caminho. Os investigadores federais estavam sendo informados. As comissões de supervisão do Congresso receberiam relatórios detalhados em poucas horas. O complexo militar industrial estava se mobilizando contra um departamento de polícia de uma pequena cidade que cometeu o erro de atacar alguém com poder genuíno. Sullivan ficou paralisado, finalmente compreendendo que acabará de atacar alguém que poderia destruir sistematicamente tudo pelo que ele havia trabalhado, e não havia absolutamente nada que ele pudesse fazer para impedir o que havia desencadeado. Em 72 horas, o mundo de Sullivan desmoronou com a precisão sistemática de uma operação militar. Investigadores federais chegaram com mandados cobrindo todos os aspectos das operações do departamento, registros de treinamento e conformidade com o financiamento federal. Os contatos de Anthony no Pentágono desencadearam respostas que os departamentos de polícia locais nunca estavam preparados para sobreviver. A audiência de demissão de Sullivan durou exatamente 14 minutos. Os representantes sindicais se recusaram a defender violações constitucionais claras capturadas em vídeo, especialmente contra um funcionário do Pentágono que controlava os fluxos de financiamento federal. O departamento não podia se dar ao luxo de proteger alguém cujas ações ameaçavam sua sobrevivência financeira. Mas a vingança de Anthony foi muito mais sofisticada do que uma simples demissão. Auditorias federais revelaram violações sistemáticas dos requisitos de treinamento que o departamento de Sullivan havia certificado como estando em conformidade há anos.
2,3 milhões em financiamento federal foram imediatamente suspensos, forçando demissões, cancelamentos de equipamentos e eliminações de programas que afetaram dezenas de policiais. Os colegas de Sullivan se voltaram contra ele com a fúria de pessoas vendo suas carreiras destruídas pela estupidez de outra pessoa. Seu armário foi esvaziado enquanto ele estava no escritório do desemprego, tentando explicar à esposa por que sua hipoteca estava prestes a ser executada e seus filhos precisariam mudar de escola para escapar do estigma social. Anthony testemunhou perante comitês de supervisão do Congresso sobre falhas sistemáticas no treinamento policial e na supervisão do financiamento federal. Suas recomendações se tornaram política federal imediata, estabelecendo medidas de responsabilização que departamentos em 37 estados se apressaram em implementar antes de perder suas parcerias federais. Os padrões Williams se tornaram lei federal em 6 meses, exigindo treinamento aprimorado sobre preconceito, auditorias de conformidade constitucional e suspensão automática de financiamento por violações dos direitos civis. O encontro de Anthony com Sullivan inadvertidamente desencadeou a reforma policial mais abrangente da história americana. Sullivan se viu sem emprego na área de aplicação da lei, com sua certificação revogada permanentemente e sua pensão perdida devido a violações federais. Ele aceitou empregos noturnos de segurança com salário mínimo, com a reputação de sua família destruída pela cobertura da mídia nacional sobre sua queda espetacular. A arrogância confiante foi substituída pelo olhar assombrado de alguém que havia perdido tudo por causa de seu próprio preconceito. Anthony foi promovido a diretor de políticas do Pentágono, supervisionando a implementação de reformas que ele mesmo havia projetado por meio da transformação sistemática dos programas de cooperação policial federal. Sua experiência se tornou estudo de caso definitivo e medidas eficazes de responsabilização que protegiam tanto os cidadãos quanto os policiais profissionais. O Mercedes ainda estava na garagem de Anthony, mas agora representava algo além do sucesso pessoal. Tornou-se um símbolo de como um momento de resistência contra a injustiça pode catalisar uma mudança sistemática que beneficia milhões de americanos. Toda vez que Anthony passava por Riverside Heights, ele se lembrava de que a transformação geralmente começa com a recusa em aceitar comportamentos inaceitáveis em silêncio. O antigo departamento de Sullivan tornou-se o modelo para a implementação bem-sucedida de reformas sob supervisão federal. As relações com a comunidade melhoraram drasticamente à medida que os policiais adotaram um treinamento aprimorado que distinguia o policiamento profissional da aplicação da lei com preconceito. O departamento acabou recuperando financiamento federal após demonstrar um compromisso genuíno com o serviço constitucional. Cartas chegavam regularmente ao escritório de Anthony no Pentágono de policiais treinados sob os novos padrões. Os jovens recrutas expressavam gratidão pelas expectativas claras que protegiam todos os envolvidos. Os policiais veteranos apreciavam as medidas de responsabilização que elevavam sua profissão acima da má conduta que havia prejudicado a confiança pública por décadas. Anthony manteve o número do distintivo de Sullivan em seus arquivos no Pentágono como um lembrete de que as escolhas individuais têm consequências que vão muito além do impacto pessoal. A responsabilidade profissional protege o serviço constitucional, enquanto o preconceito destrói tudo o que toca. A diferença entre um serviço honroso e a destruição da carreira muitas vezes se resume ao reconhecimento de que o uniforme serve a todos os cidadãos igualmente. Órgãos internacionais de aplicação da lei estudaram os padrões Williams como o principal modelo de responsabilidade policial democrática. A experiência militar de Anthony trouxe credibilidade às discussões sobre a reforma da Polícia Civil que as abordagens políticas não conseguiam alcançar. Sua transformação sistemática da aplicação da lei americana continuou se expandindo globalmente. Mas talvez o legado mais poderoso tenha sido a mensagem que a história de Anthony enviou a qualquer pessoa que enfrentasse injustiça, documentação, pensamento estratégico e compromisso inabalável com a mudança sistemática poderiam transformar sistemas inteiros. A vingança pessoal importava menos do que prevenir futuras vítimas por meio da responsabilidade genuína. O serviço profissional honra os princípios constitucionais. A responsabilidade protege a todos. Sullivan aprendeu essa lição tarde demais para salvar sua carreira, mas sua destruição serviu como um aviso permanente sobre as consequências devastadoras do preconceito descontrolado em cargos de confiança pública. Se esta história de justiça sistemática que inspirou mudanças reais o comoveu, inscreva-se em nosso canal, pois todas as semanas trazemos histórias que provam que a coragem individual pode remodelar sistemas inteiros quando combinada com pensamento estratégico e compromisso inabalável com o que é certo.